Eu gostaria que você pudesse me acompanhar na leitura de Tiago capítulo 5. Eu vou estar lendo a partir do verso 13. E ainda dentro dos informes, você que nos visita, nós temos um ministério da igreja que integra, conecta o visitante à nossa comunidade. Pedir que os membros do Ministério de Integração façam o favor de levantarem suas mãos. Você que é nosso visitante, está olhando esses irmãos aqui, eles podem lhe ajudar trazendo informações importantes sobre a nossa igreja. Colaboradores também, então os colaboradores também podem levantar a mão, que estão também atuando junto ao Ministério, e todos agora, os membros do Ministério e os colaboradores, levante a mão. Você que nos visita pode procurar essas pessoas que vão estar te auxiliando a entender como se aproximar mais da Igreja Batista do Discipulado. Palavra de Deus em Tiago, capítulo de número 5, a epístola de Tiago, Tiago, irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus, uma das colunas dos homens importantes da Igreja de Jerusalém no primeiro século. Nós vamos estar na última porção da carta, nos versos 13 a 20. Eu estarei lendo na versão Nova Almeida atualizada. Se você tiver com outra Bíblia, você também vai conseguir ler, mas essa talvez vai trazer essa proximidade que nós queremos com a contemporaneidade também do que está escrito em termos de tradução. Diz assim, verso 13. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Palavra de Deus para nós esta noite. Gostaria de convidá-lo a orarmos ao Senhor, e a minha oração vai ser uma oração muito parecida com o que eu faço em vários sermões, antes de vários sermões, é de que Deus abra o nosso coração, de que nós nos tornemos sensíveis à palavra, e ao longo da exposição bíblica, nós possamos ver com claridade de que Deus está respondendo orações que fizemos, de que Deus está tocando em aspectos que não gostaríamos de mexer, de que Deus está nos ordenando a viver de uma maneira mais reta diante dEle. Esse é o meu pedido e eu gostaria que você orasse comigo, por favor. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos aqui no dia de domingo, dia de ressurreição, como igreja do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. E pedimos ao Senhor que o nosso coração seja coberto de uma sensibilidade espiritual que só Deus pode dar. Que nós estejamos, Senhor, atentos às tuas palavras, lembrando das orações que fizemos, lembrando, Senhor, das coisas que nós estávamos buscando entender, lembrando, Senhor, de que o Senhor responde por meio da sua palavra. Por isso, ó Deus, nos conduz a uma atenção espiritual à tua palavra, que seja a palavra de Deus essa noite, que o pregador não atrapalhe, pelo contrário, Deus me usa pela sua misericórdia, e cada um aqui, Senhor, peço que esteja humilde diante de Deus, como quem ouve a Deus, como quem respeita, ouve e se submete ao Senhor, Pai. Esse é o meu pedido, é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Estamos concluindo a epístola de Tiago. Ela vai nos deixar saudades. Continuo dizendo o que disse para os irmãos mais cedo. A carta continua na sua Bíblia. Ela não vai sair daí. Você vai poder ler quantas vezes você quiser. Mas a exposição bíblica à noite vai estar terminando hoje. E nós aprendemos muitas coisas com a carta de Tiago. Nós lembramos de muitas outras que havíamos talvez esquecido. Deus faz isso, Ele nos traz coisas da lembrança, olha, eu já te disse isso, e também nos desperta para coisas que nós não tínhamos ainda a percepção de que estava lá. Algumas coisas que você pode anotar e que são importantes para compreender essa carta é de que Tiago, por exemplo, nos exorta a considerarmos nossas palavras com muito mais cuidado. E você vai encontrar aqui em momentos importantes, como o verso 11 do capítulo 4, não falar mal, pelo contrário, nós não devemos nunca tentar julgar as pessoas ou tentar descobrir suas intenções por detrás de seus movimentos, porque não somos juízes delas. Tiago também nos orienta ao cuidado das pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Se você puder observar o capítulo 2, aqui eu estou vendo aqui na minha frente, capítulo 2, verso 1 ao 5, 7, você vai encontrar questões que envolvem a pessoa que é pobre, a pessoa que está precisando de coisas básicas, e também como a igreja não deve nunca trabalhar com a perspectiva de olhar alguém que está chegando sujo ou maltrapilho, ou mesmo alguém que está em uma posição que parece de destaque social e colocá-la em uma posição na igreja que ela pareça estar mais bem tratada do que as demais. Tiago orienta diretamente de que isso é pecado, que isso é errado e que não devemos fazer isso. Tiago também nos diz algo que eu acho que todo mundo que já leu a epístola deve lembrar, no capítulo 2, do verso 14 até o verso 17, que a fé sem obras é morta. O que significa uma fé sem obras? Significa que não importa como suas palavras estão corretas, sabe? Biblicamente elas estão precisas. Se você não vive isso, se você não pratica isso, é uma fé morta, não é fé coisa nenhuma. Então essas três coisas, por exemplo, são coisas que nós aprendemos na epístola de Tiago. Na última oportunidade com a carta, nosso irmão Adonias ministrou para a gente o capítulo 5, a qual eu peço que você, mais uma vez, se oriente a observar. O capítulo 5, onde nosso irmão pregou, e aqui eu faço a menção de que o verso 12 foi trabalhado num sermão de 3 semanas atrás. Talvez você deve lembrar sobre falar bem, falar mal, o uso da língua, a verdade. Então, o verso 12 hoje não está sendo trabalhado porque ele já foi incluído de modo explícito em outro sermão. Mas o nosso irmão Adonias trabalhou do verso 7 até o verso de número 11, e o sermão que ele pregou tinha ênfase em aspectos que envolvem o encorajamento do cristão em face da vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando, isso é uma promessa de Jesus. Ele ascendeu aos céus, você encontra isso no livro de Atos, ele foi elevado aos céus, e os anjos que desceram para falar com os apóstolos disseram, do jeito que ele subiu, vocês vão ver descer. Então, existe o retorno de Jesus como promessa concreta para o povo de Deus. Promessa essa que você pode observar aqui do verso 7, 8, 9, 10, é uma promessa de consolo, é uma promessa de paciência. O Senhor está voltando. E a gente poderia resumir isso aqui, do verso 7 ao 11, uma pequena frase que a Isabela pode colocar aqui, com certeza para a gente. Tenham coragem, diríamos aqui sinteticamente, porque o Senhor virá em breve, e tudo que está errado será corrigido. Tudo que é triste será um fim. Eu acho que isso aqui poderia ser para nós o fim da carta, né? A carta poderia terminar assim, você concorda? A carta terminaria, e nós estamos falando do fim da história, Jesus volta, e Tiago poderia parar aqui no verso de número 11, e a gente teria um belíssimo escatológico final de carta. Mas se você puder observar aqui, os versos 12, 13, enfim, 13 em diante, dê uma olhada, por favor. O verso 13 traz uma retomada. Olha o verso 13. Alguém está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Não sei se você percebe, mas depois que Tiago te coloca em Jesus está voltando, ele faz um outro movimento. E aí ele vai fazer um movimento de cuidem uns dos outros. Mas como assim? Se você observar o que leu comigo do verso 7, do verso
13 até o verso 20, você vai ver sobre orem uns pelos outros. Tem alguém doente? Leve até os presbíteros. Tem alguém desviando? Vai até essa pessoa, pregue para ela, converte. Você reparou que Tiago foi do céu e voltou para a terra, brincando? Ele olhou para cima com você e depois puxou você para baixo. E aí, numa segunda frase que sintetizaria um pouco da nossa história com o texto de hoje, a gente poderia dizer assim, mais uma frase aí, Bela. Tenham coragem, Jesus virá, mas enquanto espera, lembre-se de que vocês, como igreja, são uma comunidade e estão lá para cuidar uns dos outros. É curioso perceber que então Tiago te leva a pensar e refletir profundamente sobre o quê? Sobre o retorno ou a vinda de Jesus Cristo. Isso tem que ser de consolo. Mas ele não fica assim, fiquem parados esperando, assim, olhando para o céu. Não. O que ele fala? Agora volta e vai cuidar um do outro, porque isso é o que vocês vão fazer enquanto vocês esperam por Ele. Enquanto esperamos por Jesus Cristo, não esperamos como quem olha para o céu. O próprio Jesus Cristo não deixou os apóstolos assim, não é verdade? Pouco antes dele subir, o que ele fala? Olha, aguardem, porque a promessa virá sobre vocês. 10 dias depois, o que aconteceu? Desceu o Espírito Santo, um derramar grandioso, e eles continuaram indo mundo afora pregando o Evangelho. Esperar pela volta de Jesus não é esperar parado, é esperar, e enquanto esperamos, cuidamos uns dos outros. Enquanto esperamos, oramos uns pelos outros. Então, esse é o ponto central a essa realidade que você encontra aqui. E deixando isso ainda um pouco mais preciso, eu gostaria que você olhasse o verso 19. O verso 19, dê uma olhada, por favor, o verso 19. O verso 19 diz a quem ele se refere, e faz isso mais uma vez. Ele diz assim, meus o quê? Meus irmãos. A quem Tiago está se referindo? Não é difícil, né? A igreja. Tiago está escrevendo à igreja. Mas já não foi dito isso? Foi, mas precisa ser ressaltado. Esse trecho em especial, ainda mais especialmente, Tiago vai estar falando o seguinte, alguém de vocês, verso 13. Mas vocês quem? Os irmãos. Então, Tiago está apontando para a igreja e dizendo, cuidem uns dos outros enquanto esperam por Jesus. Cuidem uns dos outros. Mas irmão te lembra o quê? Quando você está com um irmão, pense, por exemplo, num churrasco familiar. Alguém vai entrar ou bate na porta e diz, você está com quem? Você pode dizer, estou com os meus irmãos. Você também pode falar o quê? Estou com minha família. E uma das metáforas, que nem tão metáfora é assim, não é tão figura assim, mas é mais realista possível nesse sentido, é de que a igreja é chamada de família de Deus. A igreja é família de Deus. Então, nós precisamos entender que o verso 13 até o verso 20, mais uma vez, vai fazer com que a igreja reflita não apenas sobre o âmbito de reuniões como essa, mas sobre o aspecto que diz respeito à igreja ser uma família. E aí, como uma família, o que você e eu vamos encontrar, 13, verso 14, verso 15, verso 16, é como uma família deve cuidar uns dos outros. Esse é o ponto dessa perícope, desse trecho bíblico. E eu gostaria que você entendesse isso de modo profundo, porque, afinal de contas, Tiago não está escrevendo irmãos apenas para florear palavras bonitinhas e deixar as pessoas mais próximas uns dos outros. Negativo. É uma realidade, é uma afirmação bíblica, e nós vamos examiná-la. E em 4 pontos distintos. Eu gostaria que você pudesse perceber que Tiago vai dizer que a igreja é uma família que ora em fraqueza, que confessa pecado, que se confronta em amor e que depende de Jesus para tudo. É o que nós vamos encontrar aqui nesses versículos. Que ora em fraqueza, que confessa o pecado, que se confronta em amor e que depende de Jesus para tudo. Esses são os versos que nós vamos encontrar. E a começar, eu preciso, antes de entrar do ponto 1, eu preciso entrar com você dentro do conceito de família, porque a igreja é família. O que família quer dizer quando falamos de igreja? E esse é o primeiro ponto,
e eu já coloco aqui também como uma abertura para a gente, né? Primeiro, a igreja como família. Ainda não, ainda guarde um pouquinho. A igreja como família. A linguagem é de família. Nós podemos ter grupos sociais que usaram o termo irmãos ao longo da história, e até mesmo se você buscar o século XX, você vai encontrar, por exemplo, até mais cedo do que o século XX, por exemplo, os negros norte-americanos sempre se chamaram de irmãos, e você vai encontrar até em filmes essa estrutura linguística. E aí, brother, e aí, irmão? Isso até entrou um pouco mais aqui por causa dos filmes e tal, então a gente passou a usar gírias como brother e irmão ali pelos idos da década de 90 e 2000. Paulistas falavam mano, ou ainda falam, para dizer essa palavra que é talvez tão simples de se entender. Irmão é aquele que é da mesma família. Mas parece que quando a gente está falando de igreja, isso para alguns, não para todos, claro, mas perde o peso e passa a ser uma estrutura que você assume apenas com um termo de tratamento, que não é a verdade bíblica. A linguagem de Tiago aqui não é figurada, é verdadeira, e precisamos assumir ela como uma linguagem verdadeira. E aí sim, eu vou pedir que a Isabela coloque aqui uma pequena reflexão sobre a percepção sobre irmãos. Ter irmãos significa estar intimamente ligado a pessoas com as quais, se não fossem seus irmãos, você não teria contato. E essas não são pessoas que você teria escolhido por conta própria, mas que ainda assim estão profundamente ligados a você. É só pensar um pouco em irmãos que você conhece, você não tem nada a ver um com o outro. Se essa pessoa fosse de outra família, eu simplesmente não teria nenhuma chance de ter contato com ela, tamanha diferença que nós temos. E isso é importante para nós? Demais. Demais. E, às vezes, nós não refletimos o modo também como nos tornamos irmãos, até de sangue de família. Quer ver um exemplo? Meu irmão está ali, meu pai está ali, minha mãe está ali, então eu acho que eu posso falar isso até com a família de sangue, desse jeito, por perto, mas eu e meu irmão temos uma diferença de um ano e 10 meses. Tem irmãos que têm diferenças maiores, tá? Mas é incabível imaginar um pai e uma mãe se sentando com um filho e dizendo assim, filho, eu e sua mãe gostaríamos de ter uma conversa com você. Sim, nós estamos pensando em ter um outro filho e, sabe, você tem suas coisas, né? Eu sei que você tem seus brinquedos, você tem seu quarto e gostaríamos de pedir permissão para você, se você permite que a gente tenha mais um filho. E aí você vai ter um irmão. A gente queria saber o que você pensa, afinal de contas, você vai ser profundamente impactado com essa chegada, então, se você disser que não, a gente segura. Olha, você pode ter encontrado essa deformidade de conversa. Mas, sinceramente, do ponto de vista sanguíneo, nem um pai e uma mãe tem que pedir permissão a um filho mais novo para ter um filho. O que eu quero dizer com isso é que, concorde você ou não, e pense você como quiser, alguns de nós parecem não entender porque Deus chama pessoas tão diferentes para a nossa família. Porque Deus chama Ele, que não tem nada a ver comigo e congrega nessa igreja. Ela que está nessa igreja e eu simplesmente não consigo trocar as palavras que sempre são uma faísca. O que eu quero dizer é que quando nós pensamos sobre irmãos, nós não estamos em uma posição de aceitá-los ou rejeitá-los, simplesmente eles chegam para nós e nós os recebemos, e nós precisamos tratar deles com o laço que eles merecem ter, porque simples e puramente são os nossos irmãos. Isso vai além dessa realidade de eu não quero falar com ele ou com ela, e vai em outro ponto. Nós reivindicamos, você tem um irmão, isso é uma reivindicação, você tem uma irmã, você precisa entender que isso não vai ser o tipo de coisa que você vai apagar da história. E quando estamos falando de igreja, não podemos falar menos do que isso. Por quê? Porque foi o sangue de Jesus Cristo que nos uniu. E dentro dessa realidade do sangue de Jesus Cristo, ainda avanço aqui em mais uma frase, o contexto de reflexão, o modo como você e eu nos cuidamos, perdoamos, suportamos e seguimos em frente tem muito a ver em como nos vemos como irmãos de verdade.
E é o sangue de Jesus que diz que isso é verdadeiro. Se esse sangue não for o suficiente para ligar você a alguém, o seu problema começa a entender-se como filho de Deus em Cristo Jesus. Presta bem atenção nisso. Quando você rejeita irmãos da igreja, quando você rejeita estar perto dos irmãos, rejeita a proximidade relacional com as pessoas, não quer se dar a conhecer, não quer cuidar delas, não quer perdoar elas, não quer se permitir perdoar por elas, você está negando algo básico de um relacionamento entre irmãos. E você está negando também que aquele que te colocou como irmão desta pessoa é Jesus. É pelo sangue de Jesus que nós encontramos no livro de Atos, por exemplo, falando de que o rebanho, diz Paulo aos presbíteros de Mileto, já li isso aqui para a igreja 2 semanas atrás, ou uma, os presbíteros de Mileto são reunidos por Paulo, e Paulo fala o seguinte: cuide bem da igreja, desse rebanho, que foi comprado pelo sangue de Jesus. As pessoas que estão sentadas aqui, se são crentes, nascidos de novo, elas não escolheram isso, elas não simplesmente disseram, eu vou ser seu irmão. Deus trouxe ela para a sua família. Isso é maior que você e o preço pago foi altíssimo. Logo, uma vida desconsiderando a irmandade cristã é uma vida desconsiderando o valioso sangue de Jesus Cristo. Logo, você encontra também algumas coisas que eu sei que você já esbarrou com elas, né? Se olhar para a sua família de sangue paterno, materno, enfim, os seus familiares, como a gente costuma chamar, aqueles com quem nós convivemos, nascemos, nem todas as famílias são fáceis, nem todas as famílias são saudáveis. Algumas famílias têm dificuldades muito grandes de relacionamento, são pessoas trabalhosas, difíceis, mas ainda assim, quando uma delas vai para o hospital, ainda assim, quando uma delas precisa de dinheiro, quando alguma delas cai diante de uma situação, o que você faz? Morra? Não, o que você faz? Você vai até elas. Isso é real. A palavra adelphos, que é irmãos em grego, ela tinha o mesmo peso quando usada também para familiares no mundo antigo. A igreja não é uma rede de relacionamentos, no sentido de uma network desses de trabalho. A igreja não é isso. A igreja não é uma instituição como um clube, onde você sai, você entra, você sai, você entra, você tira a sua carteirinha, põe, não, eu vou renovar, acho que eu vou voltar. Não, vou voltar. Isso não é a igreja, porque a igreja é uma família, porque a igreja é comprada pelo sangue de Jesus. E essas pessoas, elas não estão ali simplesmente porque elas decidem estar ali, mas porque elas são colocadas ali pelo Deus que as comprou com o precioso sangue de seu Filho. E essa realidade é uma realidade desafiadora. Ora, mas por quê? Você sabe como Jesus Cristo comprou a gente? Ele simplesmente fez uma oração, se ajoelhou e disse, Pai, perdoa-os. O Pai disse, estão perdoados. Então Jesus seguiu de mãos dadas, dançando com essas pessoas. Foi isso? Como Ele nos uniu ao Pai? Ele morreu por isso. Ele derramou sangue por isso, entregou sua vida por isso. Quando nós estamos nos relacionando enquanto igreja, não é menos do que isso. E por isso muitos de nós não entendem de que ser irmão e irmã também é carregar o fardo de ser irmão e irmã. A Bíblia vai tratar o fardo não como uma coisa ruim, mas como uma coisa real. Por exemplo, Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 28, 29 e 30, em dado momento, Jesus fala assim, venha a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito, encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele está dando um fardo. Sabe o que é fardo? Fardo é um peso. Jesus dá um fardo para você. E essa realidade é uma realidade cristã para todo mundo. Ter irmãos é carregar um fardo. Ainda sem a projeção, mas se você ler um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, ele vai falar sobre vida em comunidade. E ele vai falar assim, entre outras coisas, assim, tem uma que eu vou projetar aqui, mas ele vai falar o seguinte, quando você se aproxima da igreja, e você se aproxima de verdade, você vai percebendo que a igreja tem um grande fardo. E você vai percebendo que as pessoas individualmente têm grandes fardos individuais. E você não consegue perceber até que ponto você de fato está dentro
até que você pega um desses fardos e carrega com ela. E aí você começa a perceber que as coisas eram diferentes da sua ideia de igreja. Ele vai trazer algumas falas importantes sobre isso, mas eu gostaria de considerar com você aqui de que somente quando os problemas das pessoas ao seu redor na igreja são seus, e você sente eles, é afetado por eles, você toca neles e vivencia eles, e aí eu remonto. Quem fez isso primeiro foi Jesus. Ele viveu os nossos problemas, ele morou num lugar difícil, ele viveu as circunstâncias perigosas do seu tempo, ele morreu por causa dos nossos crimes. Somente quando você é solidário, aí eu vou usar o termo solidariedade cristã, que é um termo técnico para dizer que nós nos aproximamos da realidade do sofrimento e compartilhamos essa realidade com os outros, é somente aí que isso vai, de fato, começar a tocar em você e você vai perceber que ser irmão é carregar o fardo. Ser irmão, ser irmã é carregar os fardos uns dos outros. E Paulo vai dizer isso, depois nós vamos ler juntos. Ainda dentro dessa realidade, quase terminando aqui a nossa estrutura de introdução, há também a realidade de irmãos que mesmo na mesma igreja não são muito próximos. Isso não é um pecado. Próximos que eu digo é gente que você conversa sempre, é gente que você vê sempre. Não. Mas como o sangue de Jesus é de tal modo precioso, essa distância de conversa e fala, ela não opera dentro do campo de servir, amar e construir, de tal forma a ajudar o seu irmão e a sua irmã. Pensar em igreja, em vamos ir à igreja, como quem vai ao shopping, como quem vai a algum lugar, a ideia em si, vamos, já está errada, porque igrejas são as pessoas que Cristo comprou e se reúnem para adorá-lo, para servi-lo, para glorificar o seu nome. Então não vamos à igreja, a igreja se reúne. Nós temos deformações do ponto de vista de achar que nós, por exemplo, podemos faltar os cultos, podemos faltar as reuniões, podemos não se importar se as pessoas têm ou não, porque, no final de contas, deve ter gente mais próxima que pode fazer isso no meu lugar. Me diga se isso parece com irmãos. Me diga, por favor, por exemplo, o tanto de proximidade que você e Jesus tinham antes de você conhecê-lo. O como você era amigão dele, conversava sempre com Jesus, aí um dia vocês decidiram que iam andar juntos. Não, você e eu estávamos distantes de Jesus. E ele se aproximou de nós. Ele buscou fazer isso. Então, quando nós temos irmãos que não falamos muito, mais uma vez, o exemplo de Jesus remonta de que isso não é distância. De que, na verdade, quando nós fazemos esse movimento de distância, estamos negando a irmandade cristã e, portanto, o poderoso sangue de Cristo que nos uniu. Se amamos a Deus e honramos a Deus, amamos nossos irmãos. Na verdade, o pilar dessa questão está no grande mandamento. Na verdade, ama a Deus e ama o próximo. Se ama a Deus, ama o próximo. Se não ama o próximo, é um reflexo que você não está amando a Deus. A distância para com os membros da igreja, seu para com aquele irmão ou aquela irmã, reflete sua distância para com Deus. Mas a sua proximidade para com Deus sempre vai desenvolver proximidade para com teu irmão. E isso não é algo que você pode separar, é inseparável. Eu não sei se eu coloquei essa frase, Isabela, que começa assim: Tiago diria que a igreja, eu acho que eu coloquei, talvez eu tenha colocado, não? Tiago diria que a igreja não é um clube que nos reúne por afinidade, não é uma organização em que temos apenas o objetivo e trabalhamos para alcançá-lo, mas que, de resto, não tem nenhum direito. A carta de Tiago ensina que somos uma família. Somos uma família. E essa realidade de família precisa conduzir as nossas atitudes. E a primeira delas é que uma família ora uns pelos outros quando estado de fraqueza. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui. A igreja é uma família que ora quando estão em fraqueza. Se você olhar aqui o verso de número 13, diz assim: alguém de vocês está sofrendo. A palavra sofrimento aqui, ela não é necessariamente a palavra que você vai encontrar depois sobre doença, que você vai encontrar ali no verso número 14. Aqui o sofrimento ele é amplo em suas categorias: sofrimento de perseguição, sofrimento de problemas em casa, sofrimento de carestia. Sofrimento é basicamente a estrutura da vida. A gente tem sofrimento em tudo quanto é lugar. E o que ele está dizendo? Pô, alguém está sofrendo?
Dê-lhe um conselho. Alguém está sofrendo? Dá uma refeição. Alguém está sofrendo? Não, é a primeira coisa. Alguém está sofrendo? Alguém está sofrendo? O que você vai fazer? Faça oração. E o termo aqui, na construção do termo grego, não é faça oração de distância, é algo ali, faça oração com a pessoa, do lado dela. Isso é o primeiro ponto, oração. A oração é considerada um dos pilares centrais nas perspectivas bíblicas de doutrinas que se relacionam entre o homem e Deus. A oração é uma das mais importantes porque ela reflete de que tratamos Deus como Deus. Sim, tratamos Deus como Deus e Deus como pessoa quando estamos orando. Quando nós deixamos de orar, nós estamos ignorando a presença de Deus no mundo e no nosso mundo, e nós estamos agindo por nós mesmos. Uma das características de alguém que é ateu, ou que nega a transcendência, nega a existência de Deus, uma das características fortes é que ele jamais vai conversar com Deus. Então, quando cristãos estão falando com o seu Deus, eles estão tratando Deus como Deus. Eles estão, de fato, reconhecendo de que há uma pessoa real, invisível, mas completamente real, que está do lado, dentro de si e ao lado dele, diante do mundo, e essa pessoa está tratando Deus como Deus. É inaceitável quando nós não oramos, porque quando nós estamos deixando de orar, nós estamos agindo por nós mesmos. Nós estamos simplesmente agindo em consideração ao nosso próprio entendimento de mundo. E aí faço já uma provocação, você ora bastante? Você se esquece de orar? Você reconhece a necessidade de orar, mas nunca consegue começar essa jornada? Talvez a questão se desenvolva não somente numa mudança de comportamento, mas uma compreensão mais profunda sobre Deus ser real, Deus estar presente, e Deus ser alguém com quem você jamais deveria deixar de falar, ainda que você não tenha falado com as pessoas que você mais conversa. Nós estamos tão cercados de comunicação, mensagem, WhatsApp, telefone, videochamada. Está tão cheio de comunicação e alguns de nós ainda podem deixar de falar com Deus naquele dia. Orou? Não orei. Essa é a resposta. O que você fez, então? Agiu como um ateu. E a igreja sempre foi um farol no sentido de oração. A igreja sempre trouxe a oração para esta realidade. E a primeira frase do verso 13 é: alguém de vocês está sofrendo, faça oração. Os cristãos, eles devem sempre se compadecer das condições que envolvem as realidades de sofrimento, mas é importante ressaltar de que quando alguém está sofrendo e eu oro, eu também estou dizendo para esta pessoa que eu creio no poder de Deus por meio da oração. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, mas também estamos dando testemunho de que Deus é real, de que Ele ouve orações. Por isso, quando nós oramos, além da forma prática e objetiva de falar com Deus, estamos ensinando a outra pessoa que Deus ouve orações e de que o estado de sofrimento dela é primeiramente algo a ser apresentado diante de Deus. E por isso orar é tão importante. Claro, tem outras coisas que poderiam ser ditas, mas a começar por essa. Eu gostaria de iniciar aqui dizendo que, além de falar sobre quem está sofrendo, faça oração, ele continua. Tiago vai continuar assim, ó. Ele vai dizer assim: alguém está alegre, cante louvores. Alguém está doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Eu ainda vou tocar nesse ponto aqui do cante louvores, mas eu gostaria de pensar aqui, antes no verso de número 14, alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam a oração. Alguns pontos importantes aqui. Uma igreja que está, de fato, comprometida com as fraquezas uns dos outros, ela está preocupada com o estado físico desses membros. É uma igreja que está preocupada se essas pessoas estão doentes ou não. Quantas vezes você viu gente sair da igreja porque em um estado de enfermidade não pôde ir para o culto por um longo tempo e depois deixou de ir, ninguém se importou, e ninguém orou, e ninguém ligou? E você já ouviu essas histórias, porque nesse momento muita coisa está na cabeça da pessoa. As expectativas de como os irmãos são irmãos mesmo, as expectativas se a igreja vai estar preocupada com ela. Tem muita coisa na cabeça de alguém que está doente, não tem só a enfermidade, tem coisas acontecendo aqui também. E às vezes são coisas pecaminosas que estão acontecendo.
E a primeira coisa que Tiago vai dizer é o quê? Ó? A primeira responsabilidade, repare aqui, ó, alguém de vocês está doente, chame os presbíteros. Não tem como presbítero, pastor, saber de tudo. A primeira responsabilidade é sua, e isso já nos traz alguns dilemas que eu preciso abrir com você aqui. O primeiro desses dilemas é que quando você se depara com essa responsabilidade de que você vá até o presbítero, você vai precisar se demonstrar vulnerável. Sim, mas isso não é um problema. Sim, você vai precisar expor a fraqueza. Você vai precisar quebrar aquele momento onde você fica, será que eu ligo ou não ligo? E aí eu vou dizer algumas coisas que podem passar pela sua cabeça e que, com certeza, já passaram pela minha, mas que Tiago ignora completamente, porque elas não podem estar lá. Chame os presbíteros, não tem conversa. Na vulnerabilidade, expor fraqueza é difícil. Às vezes a gente fica constrangido ou preocupado. Isso pode envolver a compra ou não de remédios. Talvez perguntas vão ser feitas. Talvez coisas que você não quer dizer vão ter que ser ditas. E aí o pastor vai perguntar, e aí, como é que está o seu filho? Ele está te ajudando? E você tem que dizer o quê? Não. E você está com comida? E você tem que dizer? Não. E talvez, dependendo do caso, você não está conseguindo nem tomar banho. E talvez, dependendo do caso, você não está conseguindo nada. E você vai precisar ser o quê? Vulnerável. Olha como esta ordem simples quebra um monte de outras coisas que estão envolvidas com chamar os presbíteros. Talvez você pegue se falando assim, o pastor é muito ocupado, ele não vai ficar cuidando disso, mas isso aqui é uma ordenança bíblica. Isso aqui é o que está sendo dito como norma. Chame o seu pastor diante de um estado de enfermidade. Podemos considerar aqui que talvez tenhamos instâncias onde, dependendo da situação, os diáconos vão agir, irmãos mais próximos. Nós estamos desconsiderando essas coisas. A gente está indo ao ponto do texto bíblico de que você deve expor a sua vulnerabilidade. Não sofra sozinho. A primeira parte é, alguém está sofrendo? Faça oração. Mas como é que eu vou saber que você está sofrendo? Você vai ter que se tornar o quê? Vulnerável. Como é que eu vou saber que você está doente? Ou o seu irmãozinho vai saber que você está doente? Vai ter que dizer. E algumas pessoas têm uma grande vontade de mostrar que conseguem se dar bem sozinhos. Conseguem sobreviver segundo as suas próprias custas. Esse texto está desmoronando o seu castelo de cartas da tentativa autônoma de viver. Procure as pessoas em suas fraquezas. Procure os seus irmãos quando você estiver sofrendo. Procure seus irmãos quando você estiver doente. Não faça esse movimento sozinho. Coisas na sua mente podem projetar que você consegue, de que você é bom o suficiente, ou que você não precisa de ninguém. Às vezes, quando você sabe que alguém passou por alguma coisa sozinho, passou por um tempo considerável, você fala, cara, você não chamou ninguém, não precisa. E aí você pode ir para aquela outra parte, né? Não quero incomodar ninguém. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Não existe isso no povo de Deus. Não pode haver entre nós, eu não quero incomodar você, porque nós somos chamados para carregar os fardos uns dos outros. Não informá-los é reter uma parte considerável do que é ser irmão, do que é ser família. Jesus estava com a questão dele, da angústia do coração diante da ida para a cruz. Fiquem aí, discípulos, eu vou orar sozinho, foi isso? Foi isso? Não, ele fez o quê? Ele chamou Pedro, Tiago e João, venham orar comigo, porque estão angustiados até a morte. Sabe, o Senhor Jesus, ele se demonstrou uma figura claramente vulnerável. O apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas que quando chegou na região da Galácia, ele chegou a eles em fraqueza, estava enfermo. E ele é grato pelo modo como eles trataram eles. Onde chegamos? Irmãos, irmã, e você que nos visita e porventura talvez seja um irmão na fé ou alguém que está se aproximando da família de Deus, na família de Deus expomos nossas vulnerabilidades. Na família de Deus expomos nossas fraquezas. Na família de Deus nós pedimos ajuda. Mas eu não gosto. Não é sobre gosto. É sobre Jesus. Mas eu não fui criado assim. Não é sobre isso. É sobre Cristo. É sobre como Cristo recriou toda a ordem dos homens a partir de seu próprio exemplo, seu sangue, sua morte e sua ressurreição.
Então, nós temos a responsabilidade de quem está doente, nós temos a necessidade de quebrar a voluntariedade, nós temos a responsabilidade de não assumirmos posturas de autonomia. Os presbíteros estão ocupados, os diáconos estão ocupados, os irmãos têm outras coisas para fazer. Não, isso é uma mentira da sua mente. As pessoas são ocupadas, sim, mas a Bíblia ordena o cuidado. Mas não tem só isso. Os anciãos, que aqui é o termo presbítero, ancião e intercambiável pastor, eles são chamados a fazer outra coisa. Dê uma olhada aqui, verso 16, lembrando que a gente ainda vai fazer uma voltinha lá para os versos anteriores. Alguém de vocês está doente? Leia comigo, por favor. Chame os... Continue. Da igreja... Muito bem. Nós temos aqui de que aquilo que o membro comum fez, comum entre aspas, no sentido de não ser presbítero, também o presbítero fez, ele orou. Ele precisa fazer e seguir o mesmo padrão daquilo que é a realidade. Só que nós temos duas coisas aqui. A primeira é a oração, e essa a gente já entendeu. Mas tem algo importante nessa oração. Você reparou que tem ungindo com óleo? É claro, quando a gente pensa em unção com óleo, muitas coisas, daqueles que já passaram por outras e tantas igrejas, podem vir à mente. Mas vamos tentar, biblicamente, tratar isso e ser honesto com o texto. Ungir com óleo vai nos trazer pelo menos duas coisas diferentes. A primeira delas é que a unção com óleo, ou colocar óleo em alguém, é medicinal. Você encontra isso em Lucas 10, 25, 37, a parábola do bom samaritano. Ele achou um homem todo espancado por bandidos na rua, levou até uma estalagem e untou antes com óleo as suas feridas. Então, isso é algo medicinal. Na época, por exemplo, eles usavam vinho como antisséptico também. Então, nós não estamos aqui diante de um cenário que ignoraria, por exemplo, de que a unção com óleo tem uma representação medicinal, sim. Mas também não podemos negar de que o Velho Testamento também está aqui de apoio ao olharmos que a unção com óleo representa aspectos simbológicos importantes, como, por exemplo, o Espírito Santo, como, por exemplo, consagrações. Então, nós não podemos negar que o texto também pode apontar para um tipo de manifestação que envolve algum tipo de olhar simbólico em relação àquele que está sendo untado com óleo. Então, das duas coisas a gente pode aproveitar. E mesmo que a nossa igreja, por exemplo, não tome a unção com óleo no sentido estrito da palavra, a gente não passe óleo nos doentes, nós cremos que aquilo que o óleo simboliza é o que de fato pode curá-lo, não? O poder do Espírito Santo. E a gente poderia ir para caminhos aqui onde isso poderia ser mais expandido, mas o que cura o doente? Olha para o texto. O que cura o doente? O óleo? Eu acho que não é isso que cura o doente. Pelo menos não é isso que está aqui, não. Está dizendo no verso 15 assim, e a oração do quê? Complete. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. A palavra salvará, no grego, ela serve tanto para salvação quanto para cura. Em momentos onde Jesus curava, a palavra é a mesma. Então, aqui, possivelmente, você não precisa ficar tão preocupado com a salvação aqui, ser salvação de alma. Mas aqui é realmente algo voltado para a cura. E o que então vai salvar? Vai salvar a oração de fé. E aí você fica perguntando, como é que é a oração sem fé e como é que é a oração de fé? Tem isso? Dá para orar sem fé? E aí? Eu acho que dá. Eu acho não, eu tenho certeza. A Bíblia fala de que o termo utilizado desta maneira, ele dá significados que o próprio Tiago tem, e você vai encontrar também em Hebreus. Quer ver uma coisa? Tiago 1,6, eu coloquei aqui para vocês, diz assim, e você pode ler, né, sobre o pedido de sabedoria. Lê em voz alta, por favor, Tiago 1,6. Peça... O contexto vai terminar escrevendo lá Tiago de que um homem como esse não alcançará nada diante do Senhor. A oração sem fé é uma oração que duvida de que Deus é quem Ele é e pode fazer o que Ele pode fazer. Eu duvido, mas vou orar. Então tu não está orando, ou não está orando com fé. De fato não tem nada ali. Olha o que diz Hebreus aqui,
1:6, aí você pode, por favor, se aproximar também, lendo em voz alta comigo. Vamos lá. De fato, duas coisas são ditas sobre fé ali, você viu? A pessoa que tem fé, ela crê que Deus de fato existe, é real, e crê que Ele recompensa, Ele responde à busca de fé, a busca que crê que Deus existe. Então temos três grandes coisas: sem dúvida, crendo que Ele existe e com a certeza que Ele responde. E esse é o ponto. Talvez você tenha feito muitas orações sem fé. E algumas coisas podem até ser responsáveis por coisas que não aconteceram, porque, afinal de contas, você está falando com Deus como se Ele não existisse. Mas aqui nós temos a resposta, o significado. Então, nós temos duas coisas aqui importantes. Quando o assunto é pedir algo a Deus, a Bíblia aponta que precisamos se aproximar dEle, ou nos aproximar dEle, com certeza de quem Ele é e do que Ele pode fazer. Por um lado, isso significa confiança. Eu confio em Deus. Mas a confiança tem sempre o seu lado de entrega. Quem confia, entrega. Quando você confia em alguém, entrega um segredo. Quando você confia num banco, deposita o dinheiro. Quando você confia em uma pessoa, coloca ali algo de valor. Confiar sempre vai levar você a entregar. E, portanto, quando você confia em Deus e está orando, você está entregando a Deus os resultados que Deus quiser dar. Inclusive a não cura. Por isso, não dá para ficar numa posição onde eu peço para Deus, mas será que Ele vai fazer mesmo? Isso não existe, porque essa oração, de fato, não é uma oração. São palavras pronunciadas a um Deus que você nem sabe se de fato responde. Essas são importantes afirmações. Eu disse para vocês que eu voltaria até o Cantem Louvores, né? Você deve ter visto ali que eu passei por ele. Mas por que eu não trabalhei ele antes? Porque eu queria trabalhar essa perspectiva do sofrendo e da doença. E, voltando aqui, faça a oração. Alguém está alegre, verso 13, cante louvores. A expressão cantar louvores aqui é a mesma que você vai encontrar em Romanos capítulo 15, verso 9, 1 Coríntios capítulo 14, verso 15, Efésios capítulo 5, verso 19, e ela está sempre acontecendo em um contexto de culto comunitário, é a mesma expressão. E ela sempre está em meio a orações, ações de graça, louvores. Mas por quê? Porque no mundo antigo, na Bíblia, no contexto neotestamentário, os cânticos eram entoados para Deus, eram orações líricas. Quantas vezes você já leu Salmos e percebeu isso? Então, aqui, ele não está dizendo apenas assim: está sofrendo? Faça oração. Está alegre? Agradeça a Deus. Não, ele faz algo mais exuberante. Manifeste a sua alegria. Quando você está sofrendo, você manifesta como? Gemendo, fazendo cara feia. Quando você está doente, você também está fazendo isso. Tem manifestações de alguém doente. Alguém que está doente não está rindo, não está alegre. Alguém que está doente está manifestando externamente essa perspectiva. Agora, você está alegre? Cante louvores. É uma manifestação clara desta alegria, que não é apenas estou alegre, é um estou alegre manifesto. É um estou alegre externalizado. É um estou alegre que propõe e dispõe que outros vejam essa alegria. A palavra de Deus ordena que a nossa alegria não seja algo interno a ser descoberto por alguém muito perspicaz. Eu acho que você está alegre hoje. Parece. Não, a alegria do cristão é algo manifesto. É algo para fora. Mas é o meu jeito. Eu não sei quantos de nós justificam nossos jeitos para fazer de conta de que a Bíblia tem de ser do seu jeito, quando a Bíblia não é do seu jeito. A Bíblia é a palavra infalível de Deus. E ela ordena que a alegria seja o quê? Externa, externalizada. Avançando, você vai encontrar as conexões, lembrando que o contexto é todo sobre a palavra de Deus, sobre fé cristã e tudo mais, né? Fé dentro da igreja. Você vai encontrar assim, ali no verso 15, parte B, né? A parte do meio, diz assim, ó: e se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Mas o que é isso? Ele, já sei, está doente porque ele pecou. Não é isso, o texto não faz essa relação. Mas
o texto está com duas coisas ao mesmo tempo acontecendo. E não é incomum que estados aflitivos físicos levem a manifestações pecaminosas e externalizações de pecados que estão acontecendo enquanto a sua enfermidade também está ocorrendo. Lembra de Jó? Jó é um exemplo de alguém que, de fato, sofreu muito. Em dado momento, você vai ver que as palavras de Jó precisam de uma repreensão e Deus vai repreendê-lo depois. Porque no começo a gente pode até começar com muita esperança de que vai passar, mas prolonga-se. E o nosso coração começa a achar que Deus esqueceu da gente. O nosso coração começa a achar que a gente não merecia passar por aquilo. Então, não existe apenas um envolvimento onde a igreja chega, vê você praguejando Deus, é porque ele está sofrendo, deixa ele quietinho, sabe? Você tem que entender, eu sei que ele está num sofrimento muito grande e está ofendendo Deus, está dizendo, para que a vida cristã e tudo mais. Sim, ore, interceda pela cura, mas ore também porque manifestações pecaminosas ocorrem também em estados aflitivos. E isso precisa estar ali. Eu assumo esta postura de interpretação aqui, mais do que outros que acreditam que Tiago está falando sobre doença e pecado estarem ligados, embora o Novo Testamento traga uma ou outra, por vez, uma ou outra relação com alguma coisa assim na boca dos apóstolos. Avançando, e aí a gente está indo já mais para o fim, vamos encontrar o verso de número 16, onde a igreja é uma igreja que confessa pecados, né? A gente pode dar mais um passo no slide aqui. O verso de número 16, portanto, confessem os seus pecados uns a quem? Aos outros. E orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Aqui o curados, mais uma vez, é uma palavra polivalente, que vai trabalhar aqui já a cura do próprio coração, da própria realidade pecaminosa que envolve essa pessoa. Então, aqui nós temos uma igreja que está envolvida em diversas manifestações. E essa aqui agora é da confissão e da cura. Antes, uma frase de conclusão média ali, eu acho que eu pulei essa frase, né, Bela? Mas você pode colocar, obrigado. Devemos ser uma igreja que cuida uns dos outros quando nossos corpos estão fraquejando e quando nossos corações estão pecando. Somos chamados para isso. Uma igreja, como uma família, deve orar junto, em meio à fraqueza, e também ser uma comunidade capaz de confessar pecados uns aos outros. Uma frase aqui para concluir um pouco essa jornada. Tiago, então, vai ordenar no verso 16 de que haja confissão. Mais uma vez, a vulnerabilidade é colocada diante de nós. Tiago ordena que as confissões aconteçam e não é para qualquer coisa, não. É para que haja cura. As coisas precisam ficar para fora. E existem pelo menos duas maneiras disso acontecer. Duas maneiras. Você pode pensar na perspectiva de você ter manifestações, pensamentos pecaminosos, e pecado é toda a realidade de ação ou pensamento que é contrário ao caráter santo de Deus. Pecado é isso. Então, tem muita coisa que a gente faz que é pecado e que a gente guarda, e a gente guarda, e a gente guarda, e a gente vai guardando, e vai guardando, e vai guardando. Isso vai ficando de tal maneira grandioso que a gente talvez nem saiba por onde vai começar essas confissões se a gente tiver que abrir a boca. Mas a verdade é que pelo menos dois caminhos você pode ter. Você pode ter uma pessoa, ou duas, ou três, o pastor e mais duas, que são extremamente próximas de você e que podem ouvir coisas extremamente devastadoras sobre a sua malignidade pessoal. Nós temos um faro muito bom para o pecado dos outros, mas temos uma manifestação de confissão muito pequena perto daquilo que nós cometemos. Tiago vai, então, estar falando de uma confissão necessária para que haja cura, para que haja realmente uma mudança de perspectiva no seu coração. Mas para que haja uma confissão nesse nível, ela precisa ser uma confissão profunda, não pode ser algo que você edita, fala o que quer. E aí um versus aqui, né? A imagem que você quer mostrar, ela vai sempre estar em confronto com confissões profundas. A imagem que você quer que as pessoas vejam, ela sempre vai lutar, militar contra confissões profundas. Confissões profundas vão dizer para você, as pessoas não te verão mais como antes. Elas não vão acreditar mais em você. E aí todas aquelas coisas que são a imagem que você não queria que elas tivessem, vou estar militando contra esta confissão. Mas Tiago nos ordena que é a hora de parar de fingir. É a hora de parar de brincar de cristianismo, de usar máscaras. Confessem. Não é quando você estiver bem,
Confessem, é uma ordem expressa. Lembra do Dietrich Bonhoeffer, aquele moço que eu falei, né? Ele era um pastor luterano e ele falava sobre pecado com bastante fluidez, principalmente em termos de comunidade. E tem uma frase que eu achei legal dele sobre isso, e ele diz assim: aquele que está sozinho com seu pecado, ou seja, alguém que não consegue confessar, essa pessoa está completamente sozinha. Mas na confissão, nós nos abrimos para a comunidade. Na confissão, nós ganhamos pessoas. A confissão te dá mais pessoas. A confissão te liberta para as pessoas. Isso é importante. Tem um homem da história da igreja, ele é um homem antigo, um dos pais antigos do cristianismo, Orígenes, que tem uma expressão que eu sei que não é fácil para você, e eu espero que você entenda que é uma expressão que ele usava para a confissão. Ele também pastoreava pessoas. Ele usava a seguinte expressão: a confissão é o vômito da alma. É claro que você pode achar grosseira essa expressão, mas ela faz um sentido. Depois de uma confissão, você já se sentiu leve? Ele está usando uma metáfora, você já se sentiu leve depois de uma confissão? Tipo, eu estava carregando isso, eu fiz isso, eu pensei isso. Então, a confissão é esta questão. Uma vez um colunista, falando sobre sociedade norte-americana, escreveu no New York Times, o Charles Blum, e ele falando sobre como as pessoas não falam das suas maldades. E ele falou essa frase aqui, que eu achei muito interessante e decidi colocar aqui para vocês. Ele falou assim: a ocultação daquilo que você fez de errado transforma a alma em um pântano. Você sabe o que é um pântano? Sabe o que é um pântano? É aqueles charcos que você não consegue nem levantar o outro pé, porque o outro já afundou e você não consegue lidar com isso. Então, quando nós estamos ocultando o nosso pecado, nós estamos em um pântano, nos arrastando. Agora, eu confesso que você e eu sabemos de algo sobre confissões que é assustador. Eu também coloquei isso aqui em termos de reflexão. É assustador se tornar vulnerável, confiar em alguém, o suficiente para confessar a essa pessoa as áreas que você fracassou, minimamente o termo é esse, mas é isso mesmo que Jesus fez naquela cruz. Ele confessou o nosso fracasso e o cobriu com seu sangue. Esse é Jesus. Ele ouviu as piores coisas acerca de nós e nos amou. Ele ouve as piores coisas sobre nós quando nós abrimos a boca para falar com Ele e nos enche de coragem para seguir a vida, nos dando perdão, segundas chances, terceiras chances, quartas chances. E o povo de Deus é esse povo que imita o seu Senhor. Quando alguém diz algo para você, pode ter certeza, isso é um privilégio muito grande. Você que está do outro lado ouvindo, pode ter certeza, Deus está te dando uma dádiva em ser aquele que vai ouvir algo tão precioso de alguém, algo tão difícil. Amizades verdadeiras em Cristo são assim. Casamentos verdadeiros em Cristo são assim. Cristianismo verdadeiro é assim. Onde não há confissão, não há cura. Somos uma comunidade, como igreja, que leva a vulnerabilidade a sério, consegue ser honesta e então leva uns aos outros a Deus em oração. Portanto, uma família que ora em fraqueza, confessa pecados e, quando necessário, também é uma comunidade que confronta os outros, confronta em amor. E aqui você vai ver que aparece o profeta Elias logo depois, se você puder observar. Mas que o Elias tem a ver com isso? Dê uma olhada aqui, ó. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então a oração está sendo colocada aqui como a oração do justo, ou seja, daquele que é justo diante de Deus. E aí aparece a figura de quem? De Elias. Olha aí, ó. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Elias é um profeta do Velho Testamento, talvez o primeiro dos grandes profetas. O primeiro livro de Reis, capítulo 17, 18, 19, 20, 21, mas principalmente 17, 18, 19, dão esse start, esse começo da história de Elias. E uma coisa que não está aqui em Tiago, mas Tiago está sugerindo que você entenda, é que Elias era igual a gente. Elias teve uma vez que teve medo e fugiu, e se escondeu para não morrer. Sim, como a gente. Mas ainda assim Deus ouve ele. Deus ouviu e ouve a gente.
Talvez você não tenha lido o capítulo 18 do primeiro livro de Reis, mas Elias, de fato, orou para que não chovesse e depois orou para que chovesse. Mas quantas vezes ele orou? 7 vezes para que chovesse. A gente esquece de olhar o texto. Ele dizia, vá lá de novo. Aí, até que na 7ª vez, vejo uma nuvem, numa pequena, tamanho da mão de um homem. A gente canta essas coisas, mas esquece que são 7 vezes que ele foi lá e disse, vai olhar de novo, e vai olhar de novo, e vai olhar de novo. Por quê? Porque nós também somos chamados a uma oração que não é, às vezes, uma vez só. É 2, é 3, é 4, é 5, é 6. E, às vezes, sujeitos aos mesmos sentimentos e fraquezas, você está orando por aquilo, parei. Volta! Retoma esta oração. Recomeça essa jornada. Somos pecadores comuns nas mãos de um Deus extraordinário. Parou de orar por alguma coisa? Volte. Parou de ir ao trono da graça e pedir a Deus? Volte. Parou de orar por aquela conversão? Retome. Parou de orar por aquela cura? Comece outra vez. Comece mais uma vez. E terminando, indo aqui para o nosso fim de história, nós vamos encontrar aqui o verso 19. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. A última parte, ou a penúltima delas, embora sejam rápidas as 2 últimas, é que uma comunidade verdadeira confronta em amor. E isso é mais um ponto que você precisa saber. Tiago está dizendo de que nós precisamos confrontar uns aos outros, e isso é parte do cristianismo. O pastor presbiteriano Tim Keller tem uma frase interessante sobre esse texto, e eu coloquei ela aqui para você. Ele diz assim, se há alguém se afastando da verdade, ou nas suas crenças, ou nas suas práticas, se há um afastamento de Deus e do seu caminho, um afastamento da vida que está de acordo com as Escrituras, Tiago diz que quando você vê isso acontecendo, a responsabilidade de ir lá, até lá, é sua. A responsabilidade de ir até lá é sua. Aquele que vê a pessoa se desviando, vai lá e busca trazê-la de volta. Você é um crente que tem uma responsabilidade com a sua igreja. Quando você vê alguém morno, quando você vê alguém esfriando, quando você vê alguém não falando mais de Deus como antes, quando você vê alguém murchando, só pensando neste mundo, ou mesmo nem pensando em mais nada, você vai lá e você vai trazê-la. E você vai pregar o evangelho para ela, você vai lembrá-la das grandes promessas de Deus, você vai exortá-la e encorajá-la, e você vai fazer algo que a Bíblia diz que é desviar alguém do caminho da morte infernal. O termo aqui não está exagerado. O que Tiago está propondo é de que alguém que se desvia, mas que segue no desvio, só vai poder encontrar um caminho. O quê? A morte eterna. Então, Tiago está aqui apelando a todos os crentes e aqui a todos que estão presentes, de que não olhamos passivamente para o desvio de alguém, não olhamos e falamos, não, Deus, estou orando, irmãos, não está orando só, orando é bom, ele sabe, ore mesmo, mas aqui a ação é concreta, no sentido de, ora, e vai lá, as coisas não podem continuar daquela maneira, é responsabilidade tua fazer isso. Responsabilidade minha. Nós deixamos essa responsabilidade para lá, porque acreditamos que isso é do pastor. O discipulador dele fala, não, o diácono viu, o líder de homens, de mulheres, e a gente sabe, a gente sempre tem um jeito de não querer carregar um fardo que sabemos que vai ser pesado, porque afinal de contas, trabalhar alguém, levantá-la de volta, é muito pesado, é muito cansativo, de fato, revigorar alguém na fé. O apóstolo Paulo, inclusive, vai falar em Gálatas capítulo 6, verso 1, dessa maneira, olha só, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, e aí podem continuar, igreja, me ajude, que são espirituais, restaurem ou seja, alguém foi surpreendido em alguma falta? Restaura. Restaura como? Brandamente, em amor, com palavras doces, seguras em Cristo, mas tenras, gentis, mas firmes, mas cheias de amor, cheias de vamos juntos. O apóstolo Paulo, ele nos mostra essa realidade, né? E ainda lendo aqui um trecho
que não vou projetar aqui, mas o apóstolo Paulo está dizendo que somos extremamente bons em farejar o pecado nos outros, mas escondemos os nossos corações e pensamos em restaurar e confrontar os outros apenas quando nós nos sentimos à vontade para fazer isso. Hoje eu não estou afim, não, a Bíblia desordena, ela fala, faz. Nós não estamos aí para pressionar as pessoas com verdades bíblicas. Eu vou estar lá, eu vou trazer um monte de versículos, eu vou falar grandes coisas terríveis e ela vai ter que aceitar. Não. Por isso, inclusive, tem um grande potencial de arrogância. É possível que você caia diante daquilo que você vai tentar restaurar. De tanta arrogância, de tanto achar que está de pé. Mas isso não deve impedi-lo de ir até lá. Vá, pregue, resgate, cure, salve esta alma da morte. Ainda citando o pastor presbiteriano Tim Keller, somos uma comunidade, eu acho que eu coloquei esse, talvez tenha colocado, somos uma comunidade responsável por cuidarmos uns dos outros em fraqueza, em doença, em pecado, em desvio. E somos uma família na qual os membros devem se permitir confessarem seus pecados para pôr para fora medos e ilusões. Devemos nos permitir que outros nos levem até os nossos pastores, para que permitamos crer que por vezes estamos tão afastados da verdade que não estamos percebendo isso. Às vezes estamos tão cegos que só alguém com a coragem santa de dizer, para que está tudo errado, faz o que deve ser feito. Mas não fazemos isso nossa própria força. Esse é o último ponto e muito breve. Você deve ter reparado os versos 10, 11, 14 e 15. Tiago vai falar em nome do Senhor. Muitas vezes ele vai mencionar isso. Repare o verso de número 10, que já foi pregado em outra oportunidade. Diz assim, irmãos, tomem como exemplo o sofrimento e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Dá uma olhada ali no verso de número 11 também. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez. Uma olhada no verso 14, por favor. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em quê? Em nome do Senhor. Verso de número 15 diz, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Nós não fazemos em nossas forças. Nós não oramos porque somos mais fortes do que o outro que está precisando de oração. Nós não nos aproximamos para tirar alguém de um desvio de pensamento e vida prática que estão erradas, porque somos fortes. Nós dependemos do Senhor. O nosso fazer depende da nossa vida estar realmente aos pés do Senhor e o buscando. E eu concluo aqui dizendo, João capítulo 14, verso 11 a 14. Jesus falou assim, creiam, acho que eu coloquei, né, Isabela? João. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aí você pode ir comigo agora. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. O Senhor Jesus nos dá garantias de que quando pedimos em seu nome, sob os seus termos, segundo a sua vontade, Ele responde. E Ele responde, Ele quer dar para nós a cura, Ele quer dar para nós a saída do desvio do irmão, Ele quer trazer para nós o fim do sofrimento naquele momento. E é claro, essas coisas vão ir e voltar, porque nós estamos em um mundo caído. Não existe um fim aqui para isso agora. Por isso esperamos pacientemente a vinda do nosso Senhor. Mas no tempo presente, a igreja deve cuidar uns dos outros. Se você tem faltado com a cuidado dos seus irmãos, se você acredita que estar aqui ou não, nas reuniões, nos cultos, se você acredita que está ou não nos momentos durante a semana se preocupando com a igreja, é algo que, sabe, algumas igrejas são mais calorosas, outras não, algumas igrejas se importam mais, outras menos. Não, igreja se importa. Não, igreja é família. Não, igreja deve se dedicar.
Não, isso é muito, muito grave e sério. Jesus Cristo cuida de nós como filhos de Deus, como irmãos dele. Somos cuidados por Deus de uma maneira muito profunda, e isso precisa estar no nosso cuidado uns dos outros. O mundo nos conhecerá como seus discípulos se nós nos amarmos uns aos outros. Por isso, nesta noite, antes desta última oração, em que falamos tanto sobre amor, em que falamos tanto sobre cuidado, em que falamos sobre confessar, em que falamos sobre nos rasgar uns para os outros, em que falamos sobre nos dedicar a isso, recupere a passada, volte para o lugar correto, traga novamente o seu coração e fala: Senhor, está aqui novamente, quero cuidar dos meus irmãos. Não é sobre vir ou não vir ao culto. Estar no culto é um privilégio, porque eu posso olhar para um monte de gente e cuidar de um monte de gente que Deus está me dando. Se você está querendo viver afastado, se você está querendo fazer as coisas, sabe, eu tenho muitas coisas para fazer, eu não tenho tempo para pessoas. Esse não é Jesus para nós, e esse não é a gente como igreja para os outros. Precisamos nos entregar. Eu estava até falando com uma irmã agora há pouco, a gente estava conversando sobre vida cristã, sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo parecia que ele pertencia às pessoas. Parecia que quando ele olhava para as pessoas, ele estava dizendo: eu sou de vocês, me levem, bárbaros, citas, gregos, judeus, você quer? Me leve. Sempre há muitas pessoas nos finais das cartas do apóstolo Paulo. Na sua vida, onde estão os seus irmãos nas suas listas de prioridade? Onde estão os teus irmãos para você amar? Jesus Cristo nos amou primeiro e nos amou até o fim. Que nesta noite você se arrependa, se aproxime, ama e cuida. Vamos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, estivemos diante desta última prédica, desta última pregação da carta de Tiago. E como sempre, a carta de Tiago, palavra de Deus para o seu povo, nos trouxe coisas muito profundas, coisas difíceis de aceitar, porque nós queremos viver a vida para nós mesmos e gastar nosso dinheiro e tempo e dizer que nós temos coisas mais urgentes do que as pessoas para cuidar, do que os irmãos, do que estar e amá-los e saber quais são os seus sofrimentos. Deus perdoa. Perdoa porque pode haver pessoas que estão aqui pedindo perdão, Pai. Pedindo perdão porque viveram para si na última semana, no último mês, talvez a vida inteira. Talvez a vida inteira estejam sugando as igrejas por onde passaram, esperando que deem o melhor para eles. Talvez a vida inteira estejam medindo as pessoas pelas suas maneiras de ser e nunca se abram. É sempre o outro que é um problema. Deus tem misericórdia daqueles que estão fechados, acreditando que o cristianismo pode ser vivido com oração, Bíblia e fica em casa. Achando talvez, Senhor, que estar nos domingos é um grande favor para as pessoas. Tem misericórdia dele ou dela. Eu peço ao Senhor que esse irmão e irmã confesse esse pecado, que possa confessar o desprezo ao povo de Deus e principalmente ao sangue de Cristo, e que haja cura. Que haja cura. Se há pessoas aqui também, Senhor, que têm pecado, que têm feito coisas erradas, pecados terríveis que não querem falar, Deus, que dê coragem para ele, dá coragem para ela. Dá coragem, Deus, para que ele saiba que vão haver muito mais benefícios em fazer isso, e a começar, Senhor, isso te honra, porque quando confessamos, dependemos de Ti. Nós te agradecemos pelo que ouvimos e pedimos em nome de Jesus que coloquemos em prática logo após a oração que vamos fazer individualmente, que já possamos abrir os olhos e ir na direção da parte prática. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém.